Olá! Na aula de hoje, vamos estudar os artigos 77 a 99 do Código Penal e ver alguns institutos como o sursis, o livramento condicional e terminando com a medida de segurança. A suspensão condicional da pena vem disciplinada no Código Penal, inserida no título que cuida das penas, exatamente por ser uma medida que prevê a suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade de curta duração por prazo determinado, desde que cumpridas algumas condições e respeitados os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal. Vejam que é direito subjetivo do réu sursi, desde que preenchidos seus requisitos. Há 3 sistemas diversos que orientam a suspensão condicional da pena. O primeiro deles é conhecido por sistema anglo-saxão e tem por característica suspender não a execução da pena, mas a ação penal durante determinado período no qual o indivíduo fica sujeito à observância de determinadas regras. O segundo sistema é denominado franco-belga. Nesse caso, a suspensão condicional da pena ocorre após a aprovação da sentença condenatória. A execução da pena será suspensa por determinado período de tempo. E, por fim, o terceiro sistema, denominado de sistema alemão, se particulariza pelo fato de não ser o réu condenado, como no primeiro sistema, no qual se suspende a ação. Porém, desse sistema se distingue porque aqui o juiz deve fixar a pena, como no segundo sistema. Assim, não haverá condenação se o indivíduo respeitar as condições impostas durante o período de suspensão. Porém, se desrespeitar as condições, sabe a pena que deverá cumprir. O nosso direito filia-se ao sistema franco-belga. Aliás, sursis é palavra francesa derivada do verbo suspender neste idioma. Vamos ver então os requisitos a que se subordina o sursis, previsto no artigo 77 do Código Penal. Em primeiro lugar, os requisitos são de natureza objetivos e subjetivos. Os primeiros referem-se à natureza e quantidade da pena, enquanto os segundos às características particulares do indivíduo. O primeiro requisito objetivo só autoriza a suspensão condicional da pena tratando-se de pena privativa de liberdade, ou seja, pena de reclusão, detenção ou prisão simples, não se estendendo às penas restritivas de direito e à pena de multa. Essa é a expressa previsão do artigo 80 do Código Penal. Só a pena de prisão autoriza a medida. Segundo requisito, a pena aplicada ao condenado não poderá ser superior a 2 anos, com exceção da hipótese prevista no artigo 77, parágrafo 2º, que nós vamos examinar mais à frente. Havendo concurso de crimes ou crime continuado, o limite de 2 anos deve ser observado, de modo que a soma ou o aumento das penas não pode ultrapassar 2 anos, para que o condenado possa receber, então, a suspensão da execução da pena. Toda vez que o juiz impuser pena de até 2 anos, é obrigado a se manifestar acerca do sursis, de seu cabimento ou não. O terceiro requisito, objetivo, encontra-se no inciso 3º do artigo 77. Não deve ser indicada ou cabível a substituição prevista no artigo 44 do Código. Vamos fazer uma pausa aqui para dizer que o Instituto do Sursis perdeu muito do seu campo de aplicação depois da alteração sofrida pelo artigo 44. Vocês devem confrontar a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, já estudada por nós, e o cabimento de sursis, matéria desta aula. Peguem o código e examinem os artigos 44 e 77. Enquanto a substituição pode ser efetuada para pena não superior a 4 anos, ou qualquer pena se o crime for culposo,
O sursi tem como limite a pena não superior a 2 anos, ou 4 excepcionalmente. Fora isso, os requisitos são parecidos. Condenado não reincidente em crime doloso, os requisitos subjetivos são os mesmos. O que difere é a exigência para a substituição do artigo 44 de que o crime seja praticado sem violência ou grave ameaça. Logo, é possível afirmar que o sursi se restringe hoje aos crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa e que preencham os requisitos previstos na lei, pois fora isso, ao invés do sursi, caberia a substituição da pena pela restritiva de direito. E a substituição, vocês viram, tem a preferência da lei, tanto que é requisito do sursi não ser indicada ou cabível a substituição. Na prática, eu posso afirmar para vocês que é muito difícil hoje verificarmos a ocorrência do sursi. Apesar disso, eu noto uma grande incidência de questões acerca dessa matéria nos exames de ordem. Por isso eu peço uma especial atenção de vocês a essa matéria, principalmente focando os requisitos, as modalidades, a denominação de cada modalidade, as condições, tudo bem? Vistos os requisitos objetivos, eu vou tratar agora dos requisitos subjetivos, que vem previsto no artigo 77, inciso 1º, que coloca como condição do sursi que o condenado não seja reincidente em crime doloso. E o inciso 2º, segundo o qual a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e circunstâncias, devem autorizar a concessão do benefício. Esses elementos, em sua análise global, devem demonstrar se o agente merece receber o benefício ou não. É necessária a presença de circunstâncias judiciais favoráveis para o benefício. Em relação ao primeiro requisito subjetivo mencionado, o condenado não ser reincidente em crime doloso, imaginem que o indivíduo tenha uma condenação anterior por um crime culposo ou por uma contravenção e venha praticar um crime doloso. Nesse caso, é cabível o sursi. Da mesma forma, se ele tiver uma condenação anterior por crime culposo, por contravenção, até mesmo por um crime doloso, e vier a praticar um crime culposo, também cabe o sursi da condenação por esse crime culposo praticado. Porque ele não será reincidente em crime doloso, apesar da anterior condenação em crime doloso. Vocês estão acompanhando? Não se esqueçam de que o artigo 64, inciso 1º do Código, afasta a reincidência caso ocorra o decurso de tempo superior a 5 anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena da condenação anterior e a prática de novo delito. Assim, se determinada pessoa tiver sofrido uma condenação por crime doloso em 1990, por exemplo, a pena de 4 anos de reclusão, cumprida em 1994. Se em 2004 vier a praticar outro crime doloso, não será considerado reincidente e poderá então fazer jus à suspensão da execução da pena, preenchendo o requisito subjetivo previsto no artigo 77, de não ser o condenado reincidente em crime doloso. Ainda é importante mencionar que, por expressa disposição legal, a condenação anterior à pena de multa não impede a concessão do sursi. Vejam o teor do artigo 77, parágrafo 1º do Código. Como vocês responderiam à seguinte questão? Em que hipótese admite-se sursi da condenação por um crime doloso praticado após a condenação por outro crime doloso? Em função do que foi visto até agora, vocês podem responder que será possível o agente receber o benefício do sursi, apesar de já condenado anteriormente por crime doloso, quando após a condenação anterior tiver decorrido lapso de tempo suficiente para afastar os efeitos da reincidência. E, além disso, também quando o agente tiver sido condenado à pena de multa pelo crime anterior. Em relação ao estrangeiro, se é cabível a concessão do sursi ao estrangeiro, há duas posições.
A primeira entende que é vedado a concessão do sursi ao estrangeiro que esteja no país em caráter provisório, aplicando-se um decreto-lei de 1942, de número 4865. Outra corrente, que é adotada pelo Supremo Tribunal Federal, defende que o artigo 5º da Constituição da República diz que todos são iguais perante a lei, não se admitindo distinções entre o nacional e o estrangeiro, além daquelas previstas no próprio texto constitucional. Além disso, o Estatuto do Estrangeiro não se manifestou sobre a questão, tendo revogado implicitamente a disposição desse decreto-lei. Em relação a espécies ou modalidades de sursis, é o nosso tema de agora. Temos 3 espécies de sursi: o sursi simples, o especial e o etário e humanitário. Em todas as espécies de sursi teremos condições legais e também condições judiciais. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 77, o juiz concederá o benefício do sursi ao condenado, impondo determinadas condições. No sursi simples, fica o condenado sujeito à observância e cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz, sendo que, no primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviços à comunidade. Essa matéria vem disciplinada no artigo 46 do Código, ou então submeter-se à limitação de fim de semana, artigo 48. Essas são as condições legais previstas no artigo 78, parágrafo 1º. Ao lado dessas, temos as condições judiciais, fixadas discricionariamente pelo juiz, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado. O sursi especial vem previsto no artigo 78, parágrafo 2º, e se particulariza por condições legais menos rigorosas, que serão impostas se o condenado preencher os requisitos legais e judiciais do artigo 77. Se tenha reparado o dano causado, salvo se for impossível fazê-lo. E, por fim, se lhe sejam totalmente favoráveis as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal. Preenchidas essas 3 condições, o juiz poderá substituir as condições impostas no sursi simples, aquelas do parágrafo 1º, pelas seguintes condições, aplicadas cumulativamente: proibição de frequentar determinados lugares, proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização do juiz e comparecimento pessoal e obrigatório a juízo mensalmente para informar e justificar suas atividades. Vejam que as condições permitem um maior controle por parte do juízo das atividades do condenado durante o período de prova e também visam preservar o condenado, afastando-o de determinados lugares nocivos, prejudiciais, que possam desviá-lo da boa conduta que ele deve ter durante o período de prova, para que ele possa chegar ao fim do prazo e ver extinta sua pena. Vistos o sursi simples e o especial, vamos tratar da terceira modalidade de sursi, que é o sursi etário, destinado ao condenado maior de 70 anos, e também o sursi humanitário ou profilático, aquele cuja medida seja justificada em razão da saúde do condenado. Nesses casos, poderá ser suspensa a execução da pena privativa de liberdade não superior a 4 anos. Poderá ser suspensa por 4 a 6 anos. Observem que tanto o sursi etário quanto o humanitário atingem condenados a pena de até 4 anos. Em relação às condições que o juiz deve fixar nesse caso, elas tanto podem ser as condições do sursi simples ou do especial, desde que satisfeitas, nesse último caso, as condições que a lei estabelece para tanto, previstas no 77, parágrafo 2º. Também as condições judiciais devem ser aquelas que o juiz entender, de acordo com o fato e a situação pessoal do condenado.
Em relação ao período de prova, que é o lapso temporal durante o qual o condenado fica sujeito ao cumprimento das condições impostas, o sursi simples e o especial terão período de prova compreendidos entre 2 e 4 anos. Já o etário e aquele concedido em razão de saúde tem período de prova maior, de 4 a 6 anos. Se o juiz fixar o período de prova acima do mínimo legal, deverá fundamentar na sentença. Começa o cômputo do prazo do período de prova a partir da audiência admonitória, que também é um momento adequado para o juiz especificar as condições impostas ao condenado, dando ciência ao mesmo das consequências da prática de uma nova infração ou do descumprimento das condições impostas. Esta audiência é realizada após o trânsito em julgado da sentença. Vejam os artigos 158, caput, e 160 da Lei de Execução Penal, que tratam da audiência admonitória. Não podemos deixar de falar na possibilidade de sursi prevista para condenado a pena de prisão simples, que está no artigo 11 da Lei de Contravenções Penais. Nessa hipótese, o período de prova será de 1 a 3 anos. Essa previsão da Lei de Contravenções é praticamente inaplicável atualmente, depois do advento da Lei dos Juizados Especiais Criminais, que disciplina o procedimento para os crimes de pequeno potencial ofensivo. De qualquer forma, não deixem de fixar o prazo nesse caso. Esperado o período de prova, sem que tenha ocorrido nenhum motivo que dê ensejo à revogação da suspensão condicional da pena, considera-se extinta de pleno direito a sanção privativa de liberdade aplicada. Notem que não é necessária declaração judicial expressa no sentido de extinguir a pena. O simples decurso do tempo, sem revogação, acarreta a extinção da pena. Se a extinção da pena ocorre depois de expirado o prazo, sem que tenha havido revogação, é importante precisarmos quais são as causas que acarretam a revogação do benefício. A revogação pode ser obrigatória, quando as hipóteses de revogação vêm expressamente previstas em lei, vejam o teor do artigo 81 caput do Código, ou podem ser facultativas, quando ficam a critério do juiz revogar ou não a suspensão, nos casos do parágrafo 1º do artigo 81. Vamos ver primeiro as causas de revogação obrigatória. Em primeiro lugar, se a lei confere um benefício mediante a observância de determinadas condições, é lógico que o descumprimento dessas condições vai acarretar a revogação do benefício. Assim, prevê o artigo 81 que a suspensão será revogada quando o condenado descumpre a condição do artigo 78, parágrafo 1º, ou quando, no curso do prazo, frustra, embora solvente, a execução da pena de multa ou não efetua, sem motivo justificado, a reparação do dano. Vamos parar aqui para fazer uma observação. Em relação ao condenado que frustra, embora solvente, a execução da pena de multa, após a alteração sofrida pela Lei 9.268 de 96, a pena de multa não se converte mais em prisão, e sim é tratada como dívida de valor. Desse modo, há quem afirme que, se é inadmissível a conversão, não é possível que o não pagamento da multa acarrete a revogação obrigatória do sursi, ok? Também acarreta a suspensão ser o beneficiário condenado a outro crime doloso por sentença irrecorrível. Nesse caso, não importa quando foi praticado esse crime, se antes ou depois do período de prova. O que é determinante é o trânsito em julgado da sentença condenatória por crime doloso ocorrer durante o período de prova. Podemos pensar no seguinte exemplo. Determinado indivíduo é condenado a pena de 2 anos de reclusão, tendo sido a execução da pena suspensa por 2 anos.
Quando completou 1 ano de período de prova, vem a praticar novo delito. Não é preso em flagrante, nem tem decretado a prisão preventiva, de modo que continue em liberdade. Nesse caso, diz o parágrafo 2º do artigo 81, que o prazo da suspensão será prorrogado até o julgamento definitivo do novo processo. A sentença desse novo processo transitou em julgado 4 anos após a prática do fato. Durante todo esse período, considera-se prorrogado o período de prova. Quando houver o julgamento definitivo do novo processo, se houver condenação por crime doloso, é revogada a suspensão do processo. Assim, ele cumprirá a pena de 2 anos do processo que estava suspenso, mais a pena da nova condenação. Pode acontecer de ser o acusado absolvido nesse segundo processo. Nesse caso, com o trânsito em julgado da sentença de absolvição, termina o período de prova que tinha sido prorrogado e ocorre a extinção da pena do agente. Já a hipótese de revogação facultativa ocorre quando o condenado descumpre qualquer outra condição imposta, seja judicial ou legal, ou quando for irrecorrivelmente condenado por crime culposo ou por contravenção, a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos. Nesse caso, fica a critério do juiz optar pela revogação, ou então, ao invés de decretar a revogação, poderá prorrogar o período de prova até o máximo, se este não for o fixado. Vejam, quando a causa de revogação é obrigatória, o juiz determina a expedição de mandado de prisão. Quando é facultativa, pode ou não revogar a medida. Se não revogar, o juiz deve advertir ou exacerbar as condições, ou ainda prorrogar o período de prova. Vejam o artigo 158, parágrafo 1º. O juiz poderá, a qualquer tempo, de ofício, a requerimento do Ministério Público, ou ainda, mediante proposta do Conselho Penitenciário, modificar as condições e regras estabelecidas na sentença, ouvido o condenado. Vamos entrar agora no capítulo 5º, que trata do livramento condicional, que é a liberação antecipada do condenado após o cumprimento de parte da pena imposta, mediante o preenchimento de alguns requisitos e sob certas condições. A medida só é cabível para o condenado à pena privativa de liberdade. Só o condenado à pena de prisão pode receber o livramento condicional, de modo que a medida não se estende às penas restritivas de direito e à pena de multa. A concessão do livramento condicional está subordinada a ter sido o réu condenado a pena igual ou superior a 2 anos. Vejam que o condenado a pena de 2 anos de prisão tanto pode receber a suspensão condicional da pena quanto o livramento condicional, a critério da análise do juiz. Admite-se, para o efeito de atingir a pena igual ou superior a 2 anos, a soma das penas que correspondam a infrações diversas. Temos 3 espécies de livramento condicional. O livramento condicional especial, destinado ao sentenciado não reincidente em crime doloso, que já tenha cumprido mais de 1/3 da pena privativa de liberdade. Segundo o inciso 1º do artigo 83, o condenado ainda deverá apresentar bons antecedentes. Caso tenha maus antecedentes, não terá direito ao livramento condicional especial. Segunda modalidade, livramento condicional ordinário, destinado aos sentenciados reincidentes em crime doloso, desde que cumprida mais da metade da pena aplicada. E por fim, a terceira espécie é aquela referente ao livramento condicional para condenado por crime hediondos e equiparados. Só terá direito ao livramento condicional se cumprir mais de 2/3 da pena privativa de liberdade aplicada,
e desde que não seja reincidente específico em crime hediondo ou equiparado. O condenado reincidente em crime culposo terá direito a livramento condicional após o cumprimento de mais de 1/3 da pena aplicada. O inciso 2º é expresso ao referir-se à reincidência em crime doloso, não se aplicando esse inciso para reincidente em crime culposo. Já em relação ao não reincidente em crime doloso, porém com maus antecedentes, diz a jurisprudência que ele não preenche as condições do inciso 1º do livramento condicional especial. De tal modo, deverá obter o livramento condicional após o cumprimento de mais da metade da pena imposta. Embora encontremos na doutrina o entendimento de que, por interpretação extensiva em bonum partem, deve aplicar-se também a essa hipótese o inciso 1º, exigindo o cumprimento somente de 1/3 da pena. Essa é a lição de Luiz Regis Prado, que faz referência ainda a Fragoso, a Mirabete, a Damásio de Jesus e a César Bittencourt. Além dos requisitos objetivos por nós já examinados, é necessário a reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo. Nesse caso, o condenado deve demonstrar de maneira inequívoca a impossibilidade de reparar o dano resultante do delito. Em relação aos requisitos subjetivos, são aqueles relativos à pessoa do condenado: o bom comportamento carcerário, o bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído, aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Esse é o inciso 3º do artigo 83. Traz ainda o parágrafo único do artigo 83 um requisito específico para o condenado em crime doloso cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. A concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. Não há previsão legal quanto à admissibilidade de concessão de livramento condicional ao estrangeiro condenado no Brasil. A jurisprudência avalia se o estrangeiro está ou não de passagem pelo país. Se estiver de passagem, será impossível a concessão do benefício, porque o livramento condicional exige a demonstração de futuro exercício de atividade laborativa e honesta. Se o estrangeiro estiver em caráter permanente no Brasil, é admissível a concessão. O período de prova do livramento condicional é relativo. Depende da quantidade de pena aplicada ao condenado, pois irá corresponder ao que resta da pena a ser cumprida. Fixa o artigo 132 da LEP algumas condições que o liberado deve observar no período de prova, que são: o sentenciado deve obter ocupação lícita dentro de prazo razoável, deve comunicar ao juízo das execuções criminais a ocupação desenvolvida e não poderá mudar de comarca sem autorização do juízo das execuções. A sentença especificará as condições a que fica subordinado o livramento. Poderá o juiz das execuções impor condições facultativas, como o recolhimento à habitação em horário estipulado pelo juízo, a proibição de frequentar determinados lugares que o juiz entender de fixar. Pode requerer o benefício do livramento condicional o próprio condenado, seu cônjuge, parente, o diretor do estabelecimento penitenciário e também o conselho penitenciário. Não é necessário advogado para requerer o benefício. Também o Ministério Público tem legitimidade para requerer o livramento condicional. Antes da alteração prevista no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, pela Lei 10.792 de 2003, era formulado o pedido de livramento, ao qual deveria ser juntado parecer do Conselho Penitenciário e, em seguida, a manifestação do Ministério Público para o juiz poder sentenciar. Com a alteração sofrida pelo artigo 112 da LEP, não se exige mais parecer do Conselho Penitenciário. Além dos prazos que o Código Penal elenca para a obtenção do benefício,
é necessário apenas bom comportamento carcerário comprovado pelo diretor do estabelecimento. A decisão que concede ou não o livramento condicional deve ser fundamentada e precedida de manifestação do Ministério Público e também da Defesa. Em relação às causas de revogação do livramento condicional, temos as causas obrigatória e facultativa. As causas obrigatórias vêm previstas no artigo 86 do Código. Em primeiro lugar, da causa revogação obrigatória, a condenação definitiva à pena de reclusão ou detenção por crime cometido durante a vigência do benefício. O livramento condicional será obrigatoriamente revogado com a condenação em definitivo à pena de prisão. O juiz não poderá declarar extinta a pena enquanto não passar em julgado a sentença em processo que responde ao liberado por crime cometido na vigência do livramento. O período de prova será então suspenso, de tal modo que a revogação do livramento ou a extinção da pena dependerão da decisão final. Revogado o livramento, não será computado o prazo em que o condenado ficou em período de prova. Ele deverá cumprir todo o restante da pena que faltava. E também não poderá obter novamente o benefício do livramento em relação a essa mesma pena, não se admitindo ainda a soma das duas penas impostas para poder pleitear um novo benefício. Outra causa é a condenação definitiva à pena de reclusão ou detenção por crime cometido antes da vigência do benefício. Notem as diferenças. Nesse caso, o tempo em que o condenado ficou em período de prova será abatido do restante da condenação. Também será possível, nessa hipótese, que haja a soma do tempo das duas penas para o fim de se obter novo livramento, desde que atingido o mínimo necessário de 2 anos e preenchidos os requisitos que a lei exija. Poderá o livramento ser revogado facultativamente quando o condenado descumprir as condições impostas na sentença, devendo ser ouvido o condenado sob pena de nulidade. Vejam o teor do artigo 143 da Lei de Execuções Penais. Ou ainda, quando o réu for condenado em definitivo a pena ou contravenção que não seja privativa de liberdade, diz o Código, ou seja, quando for condenado a pena restritiva de direito ou a pena de multa. Pode o juiz exasperar as condições impostas ou advertir o liberado quando mantiver o benefício, ou pode revogá-lo. Se revogar, o período de prova que tenha sido cumprido pelo condenado não é aproveitado e também não será concedido em relação à mesma pena novo livramento. Se até o seu término o livramento não é revogado, considera-se extinta a pena privativa de liberdade. Antes de passarmos para o tema da medida de segurança, respeitando a ordem do Código, vamos falar brevemente dos efeitos da condenação e da reabilitação. Os efeitos da condenação são todos aqueles que derivam da sentença penal condenatória, quer sejam efeitos penais ou extrapenais. O principal efeito da sentença penal condenatória é fixar a pena, impor a sanção penal. Porém, outros advêm e são denominados de efeitos secundários ou reflexos. E podem ser penais, como, por exemplo, a revogação obrigatória ou facultativa do sursi, do livramento condicional, como acabamos de ver, ou ainda a caracterização da reincidência, se houver condenação anterior com trânsito em julgado dentro do lapso temporal exigido para tanto. Entre outros efeitos, também acarreta a impossibilidade de eventual concessão de suspensão condicional do processo, prevista no artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Quanto aos efeitos extrapenais, esse é o teor dos artigos 91 e 92 que nós vamos ver agora. Dividem-se os efeitos extrapenais em genéricos e específicos. Os genéricos são aqueles previstos no artigo 91. Trata-se de efeito automático, independem de declaração expressa do juiz na sentença condenatória.
são efeitos extrapenais genéricos da condenação, tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Há em processo penal uma aula que trata da ação civil ex delicto, prevista no artigo 64 do Código de Processo Penal, que disciplina a possibilidade da vítima ingressar com a ação civil para ressarcimento de danos. Pode ainda o ofendido promover a execução na esfera civil da sentença penal condenatória transitada em julgado. Veja o artigo 63 do Código de Processo Penal. Desse modo, o efeito extrapenal genérico da condenação de tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime destina-se a formar o título executivo judicial para a propositura da execução na esfera civil. O segundo efeito genérico extrapenal é a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé, dos instrumentos do crime, desde que ilícitos, aqueles cujo porte, uso, detenção, fabrico ou alienação é vedado. E também a perda do produto do crime, ou seja, qualquer bem ou valor que constitua proveito diretamente auferido pelo delito. A Constituição da República prevê, em seu artigo 243, o confisco de glebas onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas, sem qualquer indenização. Em relação aos efeitos extrapenais específicos previstos no artigo 92, ao contrário dos efeitos genéricos, não são automáticos, devendo ser expressamente declarados pelo juiz na sentença condenatória. Diz o parágrafo único do artigo 92 que os efeitos de que trata o artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença. São efeitos específicos a perda do cargo, função pública ou mandato eletivo, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública, quando a pena aplicada for igual ou superior a 1 ano, e nos demais crimes, quando for aplicada a pena superior a 4 anos. O segundo efeito específico é a incapacidade para o exercício do pátrio poder, tutela e curatela, quando se tratar de crime doloso, sujeito à pena de reclusão, cometido contra filho, tutelado ou curatelado. E, por fim, o último efeito é a inabilitação para dirigir veículo, quando utilizado como meio para a prática de crime doloso. E esse efeito somente incidirá quando o veículo for usado como meio para a prática do crime. Pensem no seguinte exemplo. Na hipótese de alguém ter a intenção de matar outrem e vendo essa pessoa atravessar a rua, joga o veículo que conduz em cima da pessoa, atropelando-a propositadamente. Notem que não é hipótese de um crime culposo de trânsito. No exemplo, a pessoa se serviu do automóvel para praticar o crime. Vamos passar agora a tratar da reabilitação, que é uma medida de política criminal que tem por intenção propiciar a reinserção do condenado na vida social, afastando os efeitos produzidos pela condenação. A reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre seu processo e condenação. A reabilitação poderá também atingir o efeito da condenação previsto no artigo 92, inciso 3º do Código, vedada a reintegração na situação anterior, nos casos de perda de cargo, função pública ou mandato eletivo. A concessão da reabilitação é vinculada ao preenchimento de 2 condições. A primeira, o trânsito em julgado da sentença condenatória, e outra, o decurso de 2 anos do dia em que for extinta, por qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, computando-se período de prova do sursi e também do livramento condicional, sem que haja revogação. Tratando-se de pena de multa, o prazo inicia-se com um pagamento ou com a prescrição da dívida de valor.
O artigo 94 elenca determinados requisitos que devem ser observados para a obtenção da reabilitação. O condenado deve ter domicílio no país após a extinção da pena ou o término de sua execução. Deve ainda ter dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado, e deve ter ressarcido o dano causado, salvo impossibilidade de fazer, até o dia do pedido. Ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou a novação da dívida, por exemplo. A reabilitação pode ser requerida somente pelo condenado e o juízo competente é o juízo que prolatou a sentença em primeiro grau. Não se encontra a medida prevista entre aquelas que se encontram na Lei de Execução Penal como de competência do juiz das execuções. Negada a reabilitação, poderá ser requerida a qualquer tempo, desde que o pedido seja instruído com novos elementos comprobatórios dos requisitos necessários. Por último, a reabilitação será revogada de ofício ou a requerimento do Ministério Público se o reabilitado for condenado como reincidente por decisão definitiva, a pena que não seja de multa. Para ocorrer a revogação, deve ser um novo crime praticado no prazo de 5 anos após a data de cumprimento ou extinção da pena, computado o período de prova, do sursi e do livramento condicional, se não ocorrer revogação. Não se esqueçam do inciso 1º do artigo 64 do Código. O último ponto dessa aula é o tema da medida de segurança. Nós já destacamos na aula em que tratamos das penas algumas das principais diferenças entre a pena e a medida de segurança. Falamos que a medida de segurança é uma das espécies do gênero sanção penal. A outra espécie é a pena. A medida de segurança é uma consequência jurídica imposta ao agente que praticar um delito, tendo como principal razão a prevenção especial. Seu fundamento é a periculosidade do agente. Aplica-se a medida de segurança aos inimputáveis e aos semi-imputáveis, quando estes últimos necessitarem de especial tratamento curativo. São 3 os principais sistemas que tratam da medida. O primeiro é o sistema dualista, ou do duplo binário, que permite a aplicação sucessiva de pena e medida de segurança ao mesmo indivíduo. O segundo sistema é o monista, que opta apenas pela pena, ou apenas pela medida de segurança, ou ainda por uma terceira modalidade de sanção distinta. E em terceiro, o sistema vicariante, segundo o qual se aplica pena ou medida de segurança, nunca as duas espécies de sanção. Antes da reforma penal de 1984, que sofreu a parte geral do Código, aplicava-se o sistema do duplo binário. Após a reforma, atualmente, vigora no Brasil o sistema vicariante, ou seja, aplica-se pena ou medida de segurança, jamais as duas espécies cumulativa ou sucessivamente. Se o agente for considerado imputável quando da prática do delito, receberá pena. Se inimputável, caberá medida de segurança. E se semi-imputável, pena ou medida de segurança. Deve a medida de segurança obedecer ao princípio da legalidade. Qualquer medida de segurança só deverá ser imposta ao agente se prevista na lei no momento em que o agente é declarado inimputável ou semi-imputável, passível, portanto, da medida. São requisitos da medida de segurança, em primeiro lugar, a prática da infração penal de um fato típico e antijurídico. No Brasil, só se admite a aplicação da medida de segurança pós-delitual. A prática do delito é pressuposto da aplicação da medida, afastando-se assim a possibilidade de sua aplicação antes da perpetração do delito. Na hipótese do agente inimputável praticar um ilícito, mas presente alguma excludente de ilicitude, o juiz deve absolvê-lo com base na excludente de ilicitude e nunca aplicar, no caso, uma medida de segurança.
Em segundo lugar, é necessária a periculosidade do autor do fato. A periculosidade pode ser real ou presumida. É real em relação aos semi-imputáveis, pois deve ser reconhecida pelo juiz a existência da periculosidade para optar pela medida de segurança ao invés de reduzir a pena. É presumida em relação aos inimputáveis, pois a própria lei a reconhece. A medida de segurança é aplicada ao agente inimputável, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento no momento da prática do delito. Já em relação aos semi-imputáveis, a pena pode ser imposta, reduzida de 1 a 2/3, como quer o parágrafo único do artigo 26. Ou ainda, necessitando o condenado de especial tratamento curativo, a pena privativa de liberdade poderá ser substituída pela internação ou pelo tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de 1 a 3 anos, observadas as condições do artigo 97. Esse é o teor do artigo 98 do Código. Vejam que o juiz aplica uma pena privativa de liberdade e após deve decidir se vai substituir a pena aplicada pela medida de segurança ou se vai optar pela redução da pena. Discute-se na doutrina se, nesse caso, o tempo que o agente deve cumprir de medida de segurança fica limitado à duração da pena imposta ou se fica na regra geral da indeterminação do prazo. A medida de segurança imposta ao semi-imputável é conhecida como medida de segurança substitutiva. Em relação às espécies de medida de segurança, temos a internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou a falta em outro estabelecimento adequado. Essa espécie é privativa de liberdade, também chamada de medida de segurança detentiva. A internação é destinada obrigatoriamente aos inimputáveis que tenham sido apenados a pena de reclusão ou aos semi-imputáveis quando for o caso. A segunda modalidade foi introduzida pela reforma de 1984 e refere-se ao tratamento ambulatorial. É espécie restritiva de liberdade, também chamada de medida de segurança restritiva. Nessa espécie, o condenado recebe cuidados médicos, mas não precisa ser internado. Segundo a Lei de Execução Penal, o exame criminológico, nesse caso, é facultativo, fica na dependência das condições do agente. Estão sujeitos ao tratamento ambulatorial os inimputáveis, quando o fato previsto como crime for punível com detenção, bem como os semi-imputáveis nas mesmas condições. Segundo o artigo 97 do Código, a regra é a aplicação da internação. O tratamento ambulatorial é uma possibilidade apenas. A medida de segurança inicia-se com a expedição da guia de internação ou de tratamento ambulatorial e só poderá ser executada após o trânsito em julgado da sentença. A internação ou tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação da periculosidade. Há na doutrina quem sustente a inconstitucionalidade dessa pena indeterminada, tendo em vista a vedação no nosso sistema da pena perpétua. Na realidade, não se pode falar em pena perpétua, pois o condenado é beneficiado pelo limite máximo de 30 anos previsto no artigo 75 do Código. A lei fixa um prazo mínimo de cumprimento de pena de medida de segurança, que é de 1 a 3 anos, segundo o parágrafo 1º do artigo 97. Esse prazo mínimo deve ser observado, independente da pena do delito praticado. Deve o juiz ter como parâmetro o grau de periculosidade do agente. Quanto maior a periculosidade, maior o prazo mínimo fixado. Será realizada a perícia médica no final do prazo mínimo fixado. Tal exame tem por finalidade
verificar se persiste ou não a periculosidade do agente. Persistindo a periculosidade do agente, mantém-se a medida de segurança. O exame deve ser repetido anualmente, diz a lei. Embora possa o juízo das execuções determinar a realização do exame a qualquer tempo, inclusive antes do período mínimo fixado. Atestando o laudo que cessou a periculosidade do agente, este deverá ser desinternado ou liberado. A desinternação ou a liberação será sempre condicional. Durante 1 ano, o condenado deve cumprir algumas condições, que são as mesmas previstas para o livramento condicional, segundo o artigo 178 da LEP. Se nesse período ele praticar algum fato revelador de periculosidade, deve ser restabelecida a situação anterior, ou seja, o agente volta a cumprir a medida de segurança. Porém, se o período transcorre sem nenhuma anormalidade, está extinta a medida de segurança. Segundo o parágrafo único do artigo 96, extinta a punibilidade, não se impõe medida de segurança, nem subsiste a que tenha sido imposta. As causas de extinção da punibilidade são aplicáveis à medida de segurança, de modo que, ocorrendo qualquer delas, como a prescrição, afasta-se a possibilidade da medida. Notem que, em relação à prescrição, a contagem do prazo em relação ao semi-imputável regula-se pela pena aplicada. Já o inimputável, ao contrário, recebe uma sentença absolutória imprópria, e a prescrição será contada pelo máximo da pena em abstrato do delito praticado. Por fim, encerrando a nossa aula, o Código, em seu artigo 99, estabelece que o internado será recolhido a estabelecimento dotado de características hospitalares e será submetido a tratamento, afastando a possibilidade que o inimputável fique em presídio comum sem receber o tratamento psiquiátrico em hospital adequado para tanto.